alunos, vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos, às nossas videoaulas, e agora nós vamos tratar de alguns exemplos de classes em Java nesse vídeo de número 5, tá? Lembrando que já foram gravados aí outros vídeos, os 4 vídeos anteriores, onde a gente comentou sobre objetos, classes, atributos e métodos. Aí vocês deem uma olhada nos outros 4 vídeos, porque esse quinto vídeo aqui é a sequência dos conceitos abordados nos outros 4 vídeos. Bom, aqui nós temos a representação completa de uma classe. Aqui nós temos uma parte de um diagrama chamado diagrama de classes. Esse diagrama de classes, ou diagrama de classe, ele faz parte de uma linguagem para modelar sistemas, chamada UML. Nós vamos tratar no próximo vídeo. Existem 12 diagramas lá na UML que a gente vai abordar. E um deles é o diagrama de classes, talvez o mais importante do ponto de vista de desenvolvimento de sistemas, na parte de codificação de sistemas. E no diagrama de classes, você coloca uma classe ou mais classes. Num diagrama de classes, eles têm a comunicação, as classes se conversam através de trocas de mensagens, de cardinalidade de atributos, etc. e tal. Mas isso não vem agora. Mas essa classe aqui desenhada, que por coincidência é a classe pessoa, que nós tratamos em vídeos anteriores, ela é uma classe emblemática, porque aqui a gente tem todos os elementos da classe. Nós temos, por exemplo, os atributos e os métodos, aqui embaixo. Então aqui ele é representado uma classe através desse diagrama, dessa representação gráfica, através desse retângulo ou quadrado, um quadrilátero. E nesse quadrilátero, nesse retângulo, nós temos 3 divisões da representação gráfica. No topo, conforme eu estou mostrando aqui com o meu mouse, nós temos o nome da classe, tá? Então o nome desta classe aqui é pessoa, tá? Que representa a construção da classe. Então nós temos aqui a classe pessoa. Aqui ao meio nós temos os atributos, conjunto de atributos, que coincidentemente são os dados que a gente trabalha em um sistema, tá? Então as características da classe pessoa, elas estão denotadas aqui nesse campo, no campo de atributos, tá? Essas são as características. Aqui nós temos 3 atributos: o nome, o nascimento e o documento, ok? E a última parte da representação gráfica de uma classe seria os métodos, que ele também dá o nome de operações ou funções, tá? Aqui ele colocou como operações, mas são os métodos de uma classe, tá? Então aqui são as ações que a classe vai ter. Aqui nós temos cerca de 6 métodos. Nós temos o método definir nome, o método obter nome, o método definir nascimento, o método obter nascimento, o método definir documento e o método obter documento. Então nós temos aqui 6 ações, 6 métodos que a classe pessoa vai ter, ok?
Então, basicamente, essa aqui é a representação da classe em termos de um diagrama chamado diagrama de classe. E nesse diagrama de classe, a gente tem a separação de três partes, sempre três partes. O nome da classe, que é o primeiro campo logo no topo. No meio, o campo de atributos. E inferiormente aqui, a última parte da classe, são as operações. São essas três partes. Tem mais algumas características também, alguns pontos a serem mostrados para vocês aqui. Tanto a classe, os atributos, eles, como eu falei, são características. Os atributos, eles têm tipos de atributos, tá? Então você tem atributos que são numéricos, tem atributos que são cadeias de caracteres, tem atributos que são booleanos. Então, quando eu falo que tem atributos que são numéricos, na verdade eu quero dizer assim, tem atributos que são do tipo numérico. E tem vários tipos de atributos numéricos. Você tem inteiros, reais, reais estendidos, inteiros estendidos. Você tem atributos que são do tipo caractere, atributos que são cadeias de caracteres e booleanos, do tipo booleanos também, e outros tipos também. Mas a gente vai tratar isso com mais detalhes mais na frente. Mas aqui ele fez um esboço para nós, onde você tem lá o atributo ou a característica da classe pessoa, a característica nome, o atributo nome. Ele coloca aqui 2 pontos, que quer dizer assim, o atributo nome vai ser do tipo, um determinado tipo. Então o nome aqui, ele é um atributo do tipo texto. Bom, aqui é só uma denotação para vocês entenderem no português, claro. Mas quando vocês forem trabalhar com uma linguagem, vocês vão perceber que existem os atributos em inglês. Os tipos de atributos, eles são em inglês. Eles não são assim em português, né? Então não existe o texto no sentido da palavra texto. Vocês vão ver qual é o tipo lá na frente. Você vai ter o atributo nascimento, que ele é do tipo, que os 2 pontos indicam o tipo. Ele vai ser do tipo data, ok? Data, no caso, data de nascimento, né? O documento também é do tipo texto. Então, esses atributos, eles são sempre de algum tipo. Os métodos que ele falou aqui como o nome operações ou funções, que são as ações que o método vai ter, eles também, você vai ter a passagem de parâmetros, e esses parâmetros internos, ou o tipo do método, ele vai ser de uma determinada forma, de um determinado tipo. Tá? Então aqui nós temos o método definir nome, e sempre você vai ter um método, característica de um método, ele tem esses parênteses aqui, ó, ele abre parênteses e fecha parênteses, conforme eu estou mostrando aqui com o mouse. Tá? Ele abre parênteses à esquerda e fecha à direita, e dentro dele ele pode ou não ter uma passagem de parâmetros. Aqui nós temos o parâmetro texto, né? Ele está passando uma variável de texto, tá? Lá na frente, numa linguagem de programação, vocês vão entender melhor como que funciona isso, tá? Aqui é só uma denotação para entendimento. Então aqui vocês entendam que tem uma passagem de parâmetro para dentro do método, que ele vai trabalhar esse texto dentro do método. O obter nome, ele está dizendo que ele é do tipo texto, os 2 pontos aqui. Mas dentro do parênteses, podem ver que dentro do parênteses ele não colocou nada. Tá? Então, assim, mais uma vez, lá na linguagem de programação, vocês vão ter uma sintaxe, que a gente chama de sintaxe da linguagem,
própria para a questão de métodos. Aqui, por enquanto, vocês podem notar que ele é do tipo texto por causa dos dois pontos, obter nome, abre e fecha parênteses, dois pontos, e aí ele vai ser do tipo texto, e dentro dos parênteses não vai ser colocado nada, tá? Esse exemplo aqui ele é bem interessante porque o atributo denominado nome, que ele é do tipo texto, vocês notem que tem dois métodos, duas ações para aquele atributo. Um onde ele vai criar, ele vai definir, ele vai povoar o nome, que é o método definir nome. Então aí vai ser passado alguma variável com algum valor que o usuário vai colocar de nome, tipo João da Silva. E lá dentro do método definir nome, ele vai realmente gravar esse nome em alguma base de dados ou vai utilizar para imprimir, mas vai ter um tratamento, uma codificação interna dentro do método definir nome, que está vinculado àquele atributo, o atributo nome. Por consequência, tem um segundo, que é o obter nome. Se esse nome estivesse sendo salvo dentro de uma base de dados, então o método obter nome ele vai lá na base de dados e vai pegar o nome do usuário que está sendo gravado, que foi gravado, e vai mostrar para o usuário de alguma forma, ou vai imprimir em tela, ou vai imprimir em papel. Então aí a gente tem o método obter nome. Tá? Coincidentemente, os outros atributos que tem aqui na área de atributos, o atributo nascimento do tipo data, ele tem um método chamado definir data, aqui definir nascimento, tá? Que vai lançar através da passagem de parâmetros do parâmetro data, ele vai dentro do método definir nascimento, vai ter uma codificação para criar, para escrever essa data dentro de uma base de dados ou algum lugar. E tem um método obter nascimento, onde ele vai obter essas informações do nascimento da pessoa através de uma base de dados ou coisa do tipo, tá? Por último, nós temos aqui o documento, o atributo documento, o qual também vai ter dois tipos de métodos, que é o método definir documento, que ele vai gravar alguma coisa relacionada ao documento de texto, né, no caso que o usuário digitar, vai passar por parâmetro, e o obter documento, que vai pegar essa informação que já foi salva. Então, assim, nessa classe pessoa, coincidentemente, cada atributo tem outros dois métodos. Mas não obrigatoriamente você tem que ter um método definir, um método obter, que futuramente a gente vai conversar, que são os métodos set e get. Lá na frente a gente vai conversar em um capítulo apropriado sobre essa questão. Depende da necessidade que você tiver, dependendo, você pode ter outros métodos que não estão necessariamente vinculados a esse conjunto de atributos que você criou. Tá? Pode ter classe que não tenha método algum, que só tenha os atributos. E o contrário também, pode ter classe que só tenha os métodos, mas não tenha os atributos. Então a gente pode ter classe que tenha apenas atributos e não tenha métodos, e classe que tem o contrário, que tenha métodos, mas não tem atributos. Tudo bem? Tem uma outra situação que representa a visibilidade tanto de atributos como de métodos. Em algum vídeo eu comentei a respeito dessa visibilidade. Eu acho que eu comentei no vídeo de classe, se eu não me engano. No vídeo de classe a gente falava da visibilidade, que tinha a privada, a pública, a protegida, né? Essas formas de visibilidade, incluindo aquela visibilidade pacote, são todas vinculadas tanto a métodos, tanto a atributos como métodos. Aqui
tá um pouquinho pequeno, mas a gente tem aqui visibilidades com o sinal de negativo, que indica visibilidade privada, a classe. Então, outras classes não vão ter acesso à classe pessoa, aos objetos da classe pessoa, tá? Porque a visibilidade dela está em negativo, tá? E a gente tem as visibilidades aqui positivas, que elas são públicas, quer dizer que outras classes podem acessar os métodos desta classe, tudo bem? Então aqui, gente, nós temos a representação de uma classe. Vocês vão ter muito acesso a esses tipos de representação, ou vocês vão ter que construir essas representações a partir, ao ser um desenvolvedor de sistemas, ao ser um analista de um problema do mundo real, você vai observar objetos, e você vai desenhar um diagrama desses, que vai ser um modelo lógico em termos de computação, em termos de informática, em termos de desenvolvimento de sistemas, que é a classe. A partir desta classe desenhada, você vai fazer o seu sistema, vai fazer o código do seu programa. Então, o código da classe pessoa, ele vai sair numa linguagem de programação a partir do desenho dessa representação que é a classe. Então, quando eu falava que a classe era um molde, era um desenho de particularidades de um conjunto de objetos, ou do objeto em si, esta é a classe, tá? Bom, aqui é um outro exemplo um pouco mais simples, porque aquele lá ele está completo, tá? O da classe pessoa, tá? Então é uma representação completa onde a gente tem o nome da classe, que é pessoa, os atributos, a área de atributos e a área de operações. Eu tenho uma outra representação clara, um pouco mais simples, que até eu acho que tem na apostila oficial da disciplina, que é dessa classe carro. Apenas eu mostrei aqui, tirei lá da apostila para mostrar para vocês o que vem a ser uma classe, né? É uma classe lá da apostila, onde ela tem a área de atributos, que é a área do nome da classe, que é carro, a classe é carro. No meio aqui, a segunda área, a gente tem cor e placa, que são atributos que pelo desenho aqui ele está com um sinalzinho de menos na frente de cor e menos na frente de placa. Quer dizer que a visibilidade desses atributos é visibilidade privada à classe carro. Então somente a classe carro vai conseguir manipular esses atributos. Uma outra classe não vai conseguir acessar esses atributos, apenas vai conseguir acessar os métodos, porque aqui embaixo a gente tem os métodos acelerar e frear, que são ações de um carro, concordam comigo? Um carro ele tem características em comum. Os objetos da classe carro, eles sempre vão ter a opção de acelerar e frear. Notem que a gente tem aqui, no caso, nesses dois métodos, os parênteses em acelerar no final da palavra acelerar e no final da palavra frear. Aqui a gente não está passando parâmetro nenhum, né? Então eles estão vazios. O abre do lado esquerdo, aí tem um espaço vazio e fecha do lado direito. E frear a mesma coisa, abre do lado esquerdo, aí está vazio, fecha do lado direito. E os dois estão com visibilidade pública. Os dois estão com visibilidade pública. Isso quer dizer que é o sinalzinho de mais, tá? Uma outra coisa interessante a se falar aqui é que quando você tem a visibilidade pública, outras classes que tiverem alguma relação de troca de mensagens, de passagem de parâmetros, etc., com a classe carro, elas vão conseguir acessar os métodos, porque os métodos estão visíveis aqui, tá?
Os métodos estão visíveis aqui. Então a gente tem essa visibilidade pública. Tudo bem? Voltando um pouquinho aqui, nessa mesma classe carro, a gente tem aqui, ó. Notem que o nome da classe carro, a primeira letra está em maiúsculo e o restante está em minúsculo, tá? Nós vamos falar isso daí, que são as convenções de nome de classe, de nome de atributos e nome de métodos, tá? No caso do nome da classe, a primeira letra ela é maiúscula e da segunda letra em diante da mesma palavra é tudo minúsculo, tá? Se eu tivesse, por exemplo, carro Ford, eu teria na primeira palavra a letra C, carro, maiúsculo do jeito que está aqui, e Ford, a primeira letra maiúscula. O R e o D do Ford seriam minúsculos. É uma denotação que a gente tem mundial para que os programadores de linguagem de programação Java, sobretudo, possam trabalhar igualmente em qualquer lugar do mundo nessas convenções, tá? Os atributos também seguem uma regra parecida, só que tanto atributo como método. A primeira letra da primeira palavra é minúscula e o restante minúsculo. Então, imagine o seguinte, vamos imaginar, cor, carro. A primeira palavra é cor, a segunda é carro. O cor, a primeira letra da primeira palavra seria minúscula, como está aqui, e o restante, o O e o R minúsculo. O carro do cor carro da palavra seria a primeira letra maiúscula de carro e o restante minúsculo. Placa carro. Vamos supor que ao invés de ser placa eu tivesse placa carro. O C seria maiúsculo da segunda palavra, o restante minúsculo. Da mesma forma, vamos supor que ao invés de acelerar a gente teria acelerar carro. Então nós teríamos a primeira letra da primeira palavra minúsculo, o restante minúsculo. Na segunda palavra, o carro, a palavra carro, a letra C seria maiúsculo e o restante minúsculo. A mesma coisa o frear carro, seria a mesma linha. No diagrama anterior, a gente tem alguma coisa parecida com isso, tá? Aqui nos métodos serve também para os atributos, tá? Vamos imaginar aqui, ó, definir nome. Notem que a palavra inteira definir está minúsculo, porque a primeira letra é minúscula no método, aqui na área de métodos. E o restante das letras é minúsculo também. E na segunda palavra que compõe a palavra definir nome, do nome do método, a segunda palavra é nome. Então o N, que é a primeira letra da palavra, é maiúscula. Tudo bem? Notem também que os outros métodos, os outros 5 métodos seguem a mesma linha. Obter nome, por exemplo, a primeira letra do obter, que é a palavra obter, é minúsculo, o restante também é minúsculo. A segunda palavra, que é nome, a primeira letra é maiúscula, tá? E o restante são as letras O, M e E, são minúsculos. Então, assim, estou tentando adiantar alguns pontos, a gente vai conversar com mais detalhes em outros vídeos, né? Essa denotação que eu trabalhei aqui também vai ocorrer nos atributos, tá? Ele segue uma regra, mas aí a gente já conversou agora, a gente vai reforçar no assunto propriamente dito de convenção de nomes, tá? Aí a gente tem aqui o exemplo da palavra carro. Bom, aí a gente voltou para a gente poder assim entender que o papel do desenvolvedor de sistemas, ou do analista de sistemas, ou programador, ele vai observar objetos do mundo real que tenham características, ou seja, atributos iguais e ações, ou seja, métodos iguais. Então, por exemplo, veículo ou carro. Aqui a gente tem 3 carros,
três veículos, tá? Três veículos. Uh, então a gente vai ter no veículo, dependendo do escopo, do tipo de problema. Quando a gente fala escopo, é o raio de ação ou o tipo de problema abordado. Nós vamos ter características em comuns relacionadas àquele problema, aquele escopo que está sendo estudado. Da mesma forma, existem para esses objetos métodos, ações que são similares para todos os veículos, né? Então aqui a gente tem três veículos ou três carros, conforme o nome. Notem que a gente tem aqui no diagrama anterior uma prévia do diagrama, porque esse aqui não é um diagrama completo de UML, né? Ainda falta os tipos, né, de atributos, os tipos de métodos, as passagens de parâmetros. Mas assim, aqueles três veículos ou três carros, vamos falar como três carros, eles têm, ele deu o nome da classe, que é o molde da representação daqueles objetos, ele deu o nome de carro. A classe é carro, que é o molde, a classe a gente entende como molde de uma representação real. Então você, como analista de sistemas, como desenvolvedor de sistemas, você vai observar conjuntos de vai observar um problema, o escopo de um problema, vai verificar se tem objetos similares, e dentre esses objetos similares você vai procurar as características parecidas. Um carro, ele tem duas características que, independente do problema, são muito comuns, que é a cor do carro e a sua placa. Todo carro tem que ter uma placa para identificá-lo dentro do trânsito, e todo carro ele tem que ter uma cor, tá? Então é notório aqui, apesar de estar em preto e branco, que existem cores aqui de carro, mas se fosse no mundo real você teria essas cores mais vivas, né? E aqui ele tem a questão da placa que identifica o carro como se fosse uma identificação para qualquer sistema de você trabalhar. E tem duas ações que ele colocou que são contempladas, duas funções ou ações ou operações que são os métodos. Acelerar e frear, que são existentes em quaisquer carros. Mas assim, gosto muito de dizer nesse exemplo de carro ou automóvel que o escopo de um problema pode ser diferente de um outro segundo escopo de problema. Por exemplo, se você pega o escopo de problema de um Detran, é diferente do escopo de problema, do raio de ação de um problema da fábrica de alguma montadora, tá? Aqui nós pegamos coisas que são bem simples de se entender, que é a cor e a placa, os atributos e os métodos acelerar e frear. Mas pode acontecer da seguinte forma: na fábrica, talvez os atributos que sejam importantes, além da cor ou até mesmo da placa, embora eles não saiam emplacados, mas vamos dizer assim, além da cor, seria o tipo de motor ou o tipo de sistema elétrico do carro ou o tipo de sistema de escapamento, o tipo de sistema de aceleração, isso na fábrica, né? Os métodos poderiam ser diferentes, o método de controle de qualidade de poluição, o método de controle da parte eletrônica do equipamento, isso na fábrica. Então o problema da fábrica é diferente do problema do Detran. No Detran é importante, por exemplo, no escopo, né, e quando o analista ele vai analisar na fábrica, ele vai verificar que no Detran é diferente. Lá no Detran pode ser que seja importante, por exemplo, o Renavan do veículo, o chassi do veículo, o ano de fabricação, certo? Como atributos. E aí pode ser importante, por exemplo, inserir ou obter Renavan, inserir ou obter chassi, inserir ou obter multas, né? Então são características que de repente estão vinculadas ao carro. Vocês notem que no Detran ele vai ter características e métodos totalmente diferentes do da fábrica. Pode ser que tenham coisas em comum, por exemplo, a cor do carro. A cor é um atributo, então ele pode ser algo comum aos dois problemas, mas geralmente
Tem algumas diferenças, o que torna o carro ou veículo construído para o problema, para o diagrama de classe da fábrica, de um problema da fábrica, é diferente do diagrama de classe relacionado ao Detran. Então a gente tem que entender o escopo do problema, identificar objetos em comum, tentar identificar atributos em comum e métodos em comum, mas depende do tipo de problema. Mas carro sempre vai ser carro, para a gente observando na rua sempre vai ser carro, mas depende do problema em termos computacionais, em termos de desenvolvimento de sistemas, depende muito da situação. Você vai ter formas diferentes de você resolver o problema, obviamente formas diferentes de você codificar em uma linguagem de programação, seja ela Java, seja ela C Sharp, ou o que for. Bom, nós temos aqui, tiramos agora, no caso, mostramos um exemplo da classe pessoa, que ali não tinha necessariamente um problema em específico, né? Aí a pessoa ela é um tipo de classe. Aí nós fizemos uma outra classe chamada carro. Aqui uma outra representação da classe aluno. Notem que a classe aluno aqui, ela já está, eu já estou tentando colocar ela dentro dos parâmetros da linguagem Java, que é a linguagem que vocês vão estar trabalhando na disciplina, tá? Tá quase parecido. Tem alguns ajustes aqui a serem feitos, mas enfim, nós temos aqui a matrícula, o nome, os atributos da classe aluno, né? Matrícula do tipo string, que é uma cadeia de caracteres, o nome, que é do tipo string, que é uma cadeia de caracteres, a data de nascimento, que é do tipo date, a data de nascimento do aluno é um outro atributo, data de matrícula do aluno também é do tipo date, e o valor mensalidade, que é do tipo real, tá? Aqui ainda não está 100% como na linguagem Java, ainda tem alguns ajustes. Por exemplo, nem eu falei para vocês, o atributo, ele a primeira letra é minúscula do primeiro nome, o nome, a primeira letra é minúsculo. Aí vocês podem ver que data, nascimento já está corretinho, né? Enfim, os tipos de atributos também ainda não estão certinhos, mas é mais ou menos isso que a gente trabalha. Não tem a visibilidade, né? Mas assim, isso aqui é para vocês entenderem que existem algumas regrinhas que a gente vai estar trabalhando, e existem as três áreas, que é a do nome da classe, do nome do atributo, que é aqui no meio, que é os atributos de matrícula até valor mensalidade, e os métodos, né? Olha só, a gente tem os métodos matricular aluno, reajustar mensalidade do aluno, trancar matrícula, emitir boleto de pagamento. Vocês podem ver que não necessariamente a gente tem definir e obter. Definir e obter, você que vai criar o nome. Existem logicamente algumas regras lógicas para você estar trabalhando com os métodos vinculados aos atributos, né? Então ali a gente mostrou uma classe, um exemplo de uma classe pessoa, o exemplo de uma classe carro, o exemplo de uma classe aluno. Agora a gente está mostrando o exemplo de uma classe funcionário. São todas classes que a gente vai estar trabalhando ao longo da disciplina, né? Então, a classe funcionário, a gente tem ali 4 atributos, que são os atributos nome, cargo, salário, data de admissão. E os métodos: reajustar salário, obter salário líquido, obter tempo de trabalho. Tá? Então, são atributos que a pessoa entendeu que seriam interessantes para esse problema. Tá? Bom, gente, por enquanto ficamos assim com esse vídeo de exemplos. Existem outros exemplos a serem feitos, a serem trabalhados, né? Mas agora a gente vai começar a trabalhar com uma linguagem de programação, tá? No caso vai ser a linguagem Java. Um pouquinho antes de entender o Java, eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre a UML, que ela é importante para você poder denotar, poder modelar o seu programa em Java, tá? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, e guardem com carinho esses exemplos.